Fala, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui é um canal onde falamos sobre religião em geral, principalmente sobre Angola. Falamos dessa religião fantástica ao qual nós fazemos parte, que é o Candomblé, né? Tem muitos assuntos interessantes que a gente pode abordar, bater um papo, assim, interagir a respeito das coisas que nos cercam, né? Eu tenho muita curiosidade também sobre muita coisa, acho que tem muita coisa que a gente pode conversar. As pessoas têm me pedido vídeo falando sobre a bandeira de Quitembo, tem gente que pede a respeito de falar sobre a família de Luango, e existe um monte de pedidos aí, mas nem sempre a gente pode atender, né? Porque a gente tem que preparar um material para falar alguma coisa que legal, para que seja interessante, para que todo mundo veja, não é isso? E eu geralmente, o assunto que a gente aborda aqui são coisas corriqueiras da religião mesmo, raciocínio, pensamentos, sobre tudo aquilo que nós vivemos na religião, né? Aproveitando aquele velho pedido, né? Se você não é inscrito, está visitando aqui, pô, dá um like aí, se inscreve no canal para fazer parte dessa rede e me ajudar a aparecer mais, isso é bem importante, bem legal. Bom, hoje eu queria falar sobre os tambores do Candomblé, os atabaques, tudo que cerca esse instrumento que ritma, que dá ritmo às nossas festas, aos nossos toques, aquele que chama o santo para dançar, aquele que chama o santo na terra, aquele que faz o compasso de tudo aquilo que acontece no Candomblé, principalmente o Candomblé de Angola, onde até as obrigações lá dentro também são tocadas e cantadas nos ritmos que nós temos. O que é o atabaque? O que representa o atabaque no Candomblé? Tem muita gente que fala sobre o atabaque sem sequer saber realmente o sentido que ele representa no Candomblé, né? O que ele representa, o que ele é, qual é a porcentagem dele no Candomblé, isso é muito importante. Tem gente que classifica falando que um atabaque é o próprio santo. Tem gente que fala que o atabaque é um sagrado, mas não se porta com ele como um sagrado. Tem gente que não se prepara para isso, para tocar um atabaque. Você pegava um tronco de coqueiro, né? Que ele embora seja uma árvore bem rígida, bem firme, o tronco dele é até bem maleável para você. Cavava-se tirava-se o miolo desse coqueiro e todo mundo sabe que ele é grosso no pé e ele vai afinando até chegar lá em cima. Então ele era cortado de acordo com os tamanhos, era mais largo, mais fino, aí era cortado por tamanho e grossura para dar as tonalidades. Ele era encorado, mas ele era corado como bilro. Não sei se vocês conhecem a atabaque de bilro, que ele não leva nem cunha, nem tarraxa, nem nada. Ele é o próprio couro, corta as tiras, aí faz os sulcos na madeira, no tronco, e vem umas cunhas que você enfia no tronco, roda o couro, roda, bate de todos os lados, ele vai afinando. Assim foram feitos os primeiros atabaques, que são os primitivos dos que se usa hoje em dia. Os atabaques usuais, eles são feitos de madeira, de ripas, né? E elas é um instrumento industrializado, e ele é feito de couro, né? Com as cordas, os aros para puxar e as cunhas, que é o atabaque que eu gosto, que eu acho que é o atabaque tradicional, que deveria ser usado por toda a casa de Angola. Eu acho que deveria ser usado no Candomblé somente atabaque de corda, para você puxar. Tem várias maneiras de você puxar, além de afinar batendo nas cunhas. Você pode pegar também um pano molhado quando a corda é de sisal, passar aquele pano molhado que a própria corda puxa o atabaque. Isso é um truque que você aprende até com o caminhoneiro, quando ele quer esticar a corda das cargas que ele leva no caminhão, ele passa esse pano molhado, essa corda ela vai tesando, vai pegando compressão e aperta tudo. Eu particularmente não gosto de atabaque de tarraxa. As pessoas falam que é muito mais fácil, é muito mais prático. Pô, cara, praticidade no Candomblé é o que menos tem, né? A gente tem que se preocupar com aquilo que a gente faz, que aquilo seja certo. O atabaque é um objeto sagrado, sim. Ele é consagrado a um santo, sim. Só que é o seguinte, quem transforma o atabaque em sagrado é você.
é o cambondo, o ogã que toca ele. Senão, ele vira um simples instrumento musical na mão de quem não é confirmado e nem preparado para tocar. Eu sou de um tempo que ogã suspenso também não tocava atabaque. Só tocava atabaque quem era confirmado, porque existem cargos de tocador. Você tem que ser consagrado, preparado e confirmado para que isso aconteça. É uma coisa normal. É como EQED suspensa não pega em adjá. Ela, um dos maiores símbolos de uma confirmação de uma EQED, é quando ela traz o seu adjá na mão, dado pelo santo que a confirmou. Antigamente, há um tempo atrás, hoje em dia se usa muito couro sintético ou couro industrializado nos atabaques, né? Mas antigamente a prática era de você colocar nos atabaques os couros que se usava dos bodes que você cortava para o santo na casa. Hoje em dia, o nego está cortando cabritinho desse tamanho para santo. Não espera nem o bicho crescer, nem ter chifre. Tem santo que nem aceita bicho sem chifre. Tem que ter chifre, tem que ser, né? Ou quando é cabra, tem que ser aquela cabra mocha, com aquele chifrão bonitinho, que é... Mas eu não quero entrar nesse fundamento, a gente pode falar sobre isso mais tarde. Mas os atabaques, eles eram encorados com os couros dos bichos que eram oferecidos aos santos, principalmente aos santos que aquele atabaque era consagrado. Todo atabaque, para ser consagrado, ele confirma junto com o cambondo que vai se confirmar, né? Quando eu fui confirmado, todo atabaque, para ser sagrado, né, além dele tomar as obrigações dele, ele é confirmado, as obrigações dele são tomadas junto com o ogã que está sendo confirmado, que está recebendo um cargo de tocador e cantador. Isso é tradicional em diversas casas de Angola. Eu não posso falar por todas as casas, porque tem muita vertente de Angola por aí, tem gente que faz diferente. Mas quando eu fui confirmado, do meu lado foi deitado um atabaque, o rum, né, que é o maior, que ele foi consagrado junto comigo, e esse atabaque é meu, é de minha propriedade. Lógico que é de minha propriedade, mas dentro do barracão, não quer dizer que eu vou pegar ele e vou levar para minha casa e usar como ele quer. Mas ele é um instrumento que me pertence, que posso autorizar alguém a tocar nele ou não. Antigamente o respeito ao atabaque era muito grande. Tinha casa que até, quando entrava uma pessoa de fora convidada, a cota ou uma pessoa, uma EQED, levava uma bacia de água com banho de erva para a pessoa lavar a mão, se enxugar, para poder pegar no atabaque, de tão sagrado que esses objetos musicais eram tratados numa casa. Hoje em dia você vê muito atabaque de Mercadão, de Madureira, cheio de tarraxa, os atabaques que parecem uma bacia com as tarraxa desse tamanho horroroso, que às vezes não sai nem som direito. Eu gosto de atabaque menor, até da boca menor, que ele dá uma afinação mais aguda, um atabaque que eu gosto mais de tocar, um atabaque mais preciso nos seus toques e não precisa fazer tanta força para você tirar som do atabaque. A gente pega o atabaque, ele é constituído, como eu já falei, do corpo de madeira, né? Você pega ele, encora ele com o couro do animal que foi sacrificado aquele santo, você encora, coloca, bota o sal, o laço, enfeita para tocar o seu candomblé. Mas, como eu falei, quem torna esse objeto musical sagrado é você. Se qualquer um pegar no atabaque que não seja consagrado para fazê-lo, é só um instrumento musical, como um tantã, como um timbal, como uma tumbadora, como uma conga. É o meu pensamento até um pouco retrógrado, mas tem muita coisa que eu não gosto da modernidade do candomblé, de algumas coisas que seguem uma linha que eu realmente não concordo. Se ele é um objeto sagrado, tem gente que fala que é o próprio orixá, o próprio santo, eu não vejo por aí. Ele é consagrado a um santo para que ele seja usado como base de cânticos, de toques, para você chamar santo, tocar o candomblé e dar rum naquele santo. Esse é um instrumento que ele não é jogado fora e nunca é despachado, pelo meu conhecimento. Quando uma casa fecha, quando ele pode ser presenteado para alguém, quando o pai ou a mãe de santo
falece, ele pode ser presenteado para alguém, mas se essa casa não tiver ninguém para receber e ele não for usado, ele é queimado. Ele não sai do barracão para ser jogado, despachado como qualquer coisa, ele é queimado ali. Então, gente, chamamos no Angola atabaque de ingoma. Na verdade, ingoma não é o nome do instrumento musical, ingoma é a pele, é o couro do animal, entendeu? Ingoma, na verdade, é o boi, né? É o boi, a vaca, isso é o ingoma. Mas se usa esse nome para identificar os atabaques do Angola. Existem 3 nomes aí que agora também descobriram nessa fuçação de dicionário e de modernização e de aquele reafricanização. É uma besteirada que tem aí. Não estou condenando quem o faça, porque saber não ocupa espaço. Você só não pode desmerecer o que eu sei e nem substituir aquilo que eu aprendi por uma coisa moderna. Não vai dar certo e eu não gosto não. Bom, gente, resumindo, o meu vídeo de hoje, na verdade, quem consagra um atabaque é o tocador dele. É aquela pessoa que é preparada e confirmada para fazer o toque e cantar o candomblé. Em todo candomblé, de Angola, Queto, Jeje, existe um trio de atabaques, que é o pequeno, que é o Lé, o do meio, que é o Rumpi, e o grande, que é o Rum. Cada um tem uma sonoridade e tem uma função. O Lé tem a função de, depois de escutar o Gan, o Gunga ou a Gogu, começar com, geralmente, quem está tocando esse instrumento é o cantador do candomblé. Aí o Lé começa na marcação, o Rumpi dá o tempero, dá a base, e o Rum evolui, e é ele que faz os compassos e as marcações para o santo dançar e as pessoas também no xirê. Cada cantiga tem seu ato, cada cantiga tem uma puxada de um atabaque, uma batida certa, uma puxada do rum. Por isso o candomblé é vivência, é você aprender o dia a dia e estar numa casa de candomblé. Para fazer parte daquela liturgia, você tem que saber. No começo é realmente um macaco de imitação. Você vai olhar um fazer alguma coisa, você vai repetir. Depois você vai aprendendo direitinho o sentido, vai olhando os mais velhos, as pessoas vão ensinando e você vai se adequando àquela roça de candomblé. Então, o que eu queria falar sobre atabaque era isso, que é a alma do candomblé, que é os 3 atabaques que fazem o candomblé acontecer. São os tambores da nossa religião, ok? Eu agradeço a você que está vendo esse vídeo, peço para se inscrever se não é inscrito, dê um like aí, se eu merecer, faça seu comentário, sua pergunta, me ajude a raciocinar junto, tá bom? Muito obrigado, a benção de todos, Zambé Quatessá.